Quando nós abrimos a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 2, verso 23. Evangelho de João, capítulo 2, verso 23. Encontrou? Acessou? João 2, 23, mas nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 16, tá bom? João, capítulo 2, 23 a 3, 16. Diz assim: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe ou principal dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, queremos rogar sobre nós tua graça, tua misericórdia e a unção do teu Espírito que sopra onde quer. E nós não sabemos, é como o vento, nem de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse mesmo Espírito, ó Deus, que habita em nós, nós clamamos que possa hoje tornar esta conversa de Jesus com Nicodemos, a tua palavra para nós aqui, possa abençoar meus irmãos
e minhas irmãs que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Até o melhor entre nós precisa nascer de novo. Até a melhor pessoa entre nós, homens, seres humanos, precisa nascer de novo. Essa passagem é uma das mais conhecidas da Bíblia. Propositadamente, eu não li a partir de 3:1, mas li a partir de 2:23, porque na verdade essas passagens se complementam. Naturalmente, nós terminamos a nossa leitura naquele que é certamente o versículo mais conhecido e citado da Bíblia, que é João 3,16, mas que na verdade é uma espécie de conclusão dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Uma passagem extremamente conhecida, João 3,16, mas que está inserida nessa conversa um tanto estranha de Jesus com Nicodemos. O texto nos começa falando a respeito do fato de que muitas pessoas, enquanto Jesus estava ali, diz o texto, em Jerusalém, na Páscoa, mais ou menos nessa época, né? Vamos ter Páscoa daqui a pouquinho. Mais ou menos nessa época, na época da Páscoa, que é a época em que os judeus celebram a sua libertação do Egito. Quando eles tiveram que, na última praga, na 10ª praga, lhes foi dito que eles deveriam imolar o cordeiro, matar o cordeiro, e passar o sangue do cordeiro no beiral da porta, para que quando o anjo da morte viesse buscar a vida dos primogênitos, ao ver o sangue no beiral da porta, o anjo passaria, pouparia aquela casa. É daí que vem a palavra Páscoa, da língua hebraica, é poupar, é o fato de que o anjo da morte não entrou naquelas casas, mas poupou o povo de Israel daquela praga, daquela maldição, da morte, da desgraça, e o povo de Israel pôde ser liberto. É nesse momento que Jesus está em Jerusalém, mas de uma forma absolutamente contraditória. Ele está ali na Páscoa, celebrando a libertação de Israel, mas quando alguns manifestam crer em Jesus, o texto diz de uma maneira sombria que Jesus não confia neles. Isso soa em coro com o Evangelho de João, que começa dizendo o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A proposta do Evangelho é que sejamos nós todos filhos de Deus, no sentido de sermos aqueles filhos não só descendentes biológicos de Adão, mas filhos que têm um pai e se relacionam com esse pai, e que se relacionam com os irmãos. Essa é a proposta do Evangelho. Às vezes há pessoas que ficam ofendidas quando a gente diz assim, nem todo mundo é filho de Deus. Bom, a gente pode até dizer assim, ó, todos são filhos de Deus. Todos os seres humanos são filhos de Deus, no sentido de que Adão é filho de Deus. E todos os seres humanos descendentes de Adão, por decorrência, também são filhos de Deus. Porém, existe filho biológico que não tem qualquer relação afetiva, qualquer relação amorosa com o pai. Eu lembro de um menino em Jundiaí que nunca tinha conhecido o pai havia abandonado a família, quando ainda ele era criança. E esse menino, posteriormente, já adolescente, o pai resolve voltar, bate um arrependimento, o pai resolve tentar contato com o filho, que ele não deu nenhum tipo de atenção desde quando nasceu. E esse menino se converteu ao Evangelho,
E ele e o pai se reconciliaram. Mas ele falou para mim, pastor, eu estou bem com meu pai, eu cumprimento ele, mas para mim ele é um amigo, uma pessoa que eu conhecia, eu não consigo falar que é pai, porque eu nunca tive com ele qualquer relacionamento de filho para pai. Tem gente que é assim com Deus. Até que se fica chateado quando fala que é filho, você fala que não é filho de Deus, não é filho de Deus. Mas o que adianta ser filho se não tem relacionamento? Então esse é o contexto que nós temos no Evangelho de João. O contexto de que Jesus é rejeitado, o próprio Filho de Deus é rejeitado pelos seus, pelo povo de Israel. Esse contexto que nós temos aqui, no momento da Páscoa, da celebração, da libertação de Israel, que nós temos aqui é Jesus desconfiado. Pessoas que até manifestam uma fé, mas cuja fé, Jesus que conhece os corações, não confia neles, isso é, não se confiava a eles. E diz o texto, porque Jesus sabia muito bem, estava lá o homem do coração humano, coisa que nós não sabemos, né? Controle esse que eu não tenho, você não tem, nós não temos, mas Deus conhece os corações, já fala sobre isso, né? Deus é aquele que esquadrinha os corações, é aquele que examina, é aquele que prova os corações, e esse está em jogo aqui. E aí nós temos esse diálogo de Jesus com Nicodemos, que de uma certa forma também creu, né? Deus está dizendo que Nicodemos vai à noite, não sabemos exatamente porquê, provavelmente, para não ficar tão evidente, ele é um principal dos sacerdotes, tem algo a perder, né? Jesus não é uma pessoa muito bem vista entre os líderes judeus. Então Nicodemos até está assim, entendendo que Jesus é boa gente, mas ele não quer se comprometer. Na dúvida é melhor ir à noite. E ele vai falar para Jesus, e o que ele fala para Jesus é muito positivo. Mestre, nós sabemos que tu és de fato aquele que é o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus, ao invés de falar assim, olha Nicodemos, muito obrigado pelo apoio, pela tua palavra, né? Legal, tal. Não, Jesus fala assim, olha Nicodemos, é o seguinte, se alguém não nascer de novo, pode ver o reino de Deus. Pode. Nicodemos se assustou? Não é que alguém pode voltar ao ventre materno? E Jesus diz, olha, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode nascer, não pode ter o reino de Deus. E Nicodemos ainda não entende, Jesus fica espantado, você é mestre e não compreende essas coisas, por quê? Porque o que Jesus está fazendo aí é citar Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 em diante, vamos ler lá? Ezequiel 36, 25 em diante, e Jesus fica surpreso porque Nicodemos não está entendendo. Olha só, capítulo 36, versículo 24, vamos ler, olha lá. E vos tornarei dentre os povos, vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países. Ezequiel 36, 24. Vai projetar lá? Ezequiel 36, 24. Encontrou? Acessou? Jesus está citando esse texto. Olha lá. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei em vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Jesus está citando isso. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus está falando isso? Porque ele está falando da promessa de Deus, da renovação de Israel. Povo de Deus, povo desobediente, povo de coração duro, povo inconveniente, povo que começa agora, no tempo de Jesus, a dar mais valor à tradição, dar mais valor às exterioridades
dá mais valor ao status religioso que o momento lhes confere, mas que estão pouco preocupados com a chamada dos profetas para uma restauração de Israel. Eu aspergirei água pura em vós, e vos colocarei o meu espírito, e aí vocês obedecerão os meus estatutos. E é por isso que Jesus disse: se alguém não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, não adianta, Nicodemos, você ter a tradição judaica, Nicodemos. Não adianta você ter toda uma história aí religiosa. Não adianta você ter nas suas veias correndo o sangue de Abraão. Isso não importa. O que importa é nascer de novo. Porque o que Jesus representa é a possibilidade e o anúncio da renovação de Israel, prometida por Ezequiel e pelos profetas. Jeremias capítulo 33 fala de uma nova aliança. O povo de Israel rompeu a aliança antiga, mas Jeremias fala que Deus estabeleceria uma nova aliança. O que Jesus diz no momento em que ele celebra a ceia com os discípulos? Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que fizerdes isso, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso que Jesus diz a Nicodemos: ô Nicodemos, como é que você não está entendendo? Eu estou citando um profeta. Ele diz aqui: você que é alguém entendido, você que é alguém aí que deveria entender, não está entendendo? Tu és mestre em Israel, diz Jesus, e não sabes essas coisas? Você é mestre, conhece os profetas, sabe que os profetas anunciaram uma renovação, uma mudança, uma transformação, dita aí pelo profeta como a água que é aspergida e o Espírito que é colocado no povo para levar o povo à presença de Deus e à obediência ao Senhor. Meus irmãos, isso é o Evangelho. E é por isso que eu disse aqui no início: o Evangelho diz isso, até o melhor entre nós precisa nascer de novo. É esse o desafio do Evangelho. É essa a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. É por isso que eu quero, no tempo que nós temos aqui, rapidamente, falar um pouquinho sobre esse novo nascimento. Primeiro eu quero falar sobre a natureza desse novo nascimento, depois o alcance e depois o meio. Como é que isso acontece? Qual é a natureza desse novo nascimento? Na verdade eu já falei. A natureza desse novo nascimento tem a ver com uma mudança de dentro para fora. Não é de fora só. E nem é mesmo de fora para dentro, de dentro para fora. É por isso que Jesus, lembra que o texto anterior diz: olha, muitas pessoas manifestaram fé em Jesus, mas Jesus não se confiava a eles. Por quê? Olha o versículo 25. Não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia do homem. Ele sabe o que vai no coração, ele sabe o que acontece, quais são as intenções, ele sabe quais são os sentimentos, ele sabe quais são as motivações mais íntimas, mais escondidas. Ele sabe quais são aquelas motivações que na verdade nos traem até em palavras. Ele sabe quais são aquelas suas e minhas motivações que nós nem mesmo queremos admitir que elas existem, mas Ele sabe. Ele conhece os nossos corações e a nossa interioridade melhor do que nós mesmos. O apóstolo Paulo chega a dizer algo muito estranho para muita gente, para muitos de nós. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala assim: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, porque o mal habita em mim. Na minha mente, eu quero servir a Deus, a lei de Deus, mas no meu corpo, eu sigo a lei do pecado. E aí ele conclui dizendo: miserável homem que
do corpo desta morte. E aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo quer dizer quando ele diz assim: com a minha mente eu quero servir ao Senhor, mas com o meu corpo, com os membros do meu corpo, eu sirvo além do pecado? Que contradição é essa que parece que não se resolve? Os especialistas aí tentam discutir se Paulo está falando do tempo dele, quando ele não era convertido ainda, porque ele está dizendo, né, eu quero fazer o bem, mas não consigo. É essa a vida cristã? Seria essa a vida cristã? Você na mente quer servir a Deus, mas nunca consegue, sempre faz o mal? Penso eu que não. Se você observar bem Romanos capítulo 7, que é o que eu estou mencionando, e o capítulo 8, você vai ver que no capítulo 8 de Romanos, a palavra que mais aparece lá está ausente no capítulo 7, a palavra que mais aparece lá é Espírito. Exatamente a palavra que está aqui. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Ezequiel disse: aspergirei sobre vós água pura e colocarei em vós o meu Espírito e vou imprimir em vós as minhas leis, vocês vão obedecer. É isso que Paulo está dizendo. Se depender de mim, ainda que eu queira com a minha mente servir a Deus, o resultado sempre vai ser o mal, a não ser que o Espírito Santo de Deus me conduza. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. Esse é o Evangelho. Então, o novo nascimento tem a ver com isso, com o fato de que há uma transformação de dentro para fora. É lá no coração, é lá na interioridade que há um agir de Deus, que há um toque de Deus, é um coração que se abre, é uma vida que se abre, e o Espírito Santo atua de uma maneira ainda que misteriosa para nós, mas transformadora. E a pessoa sabe que alguma coisa aconteceu. Bom, essas experiências são diferentes, não são iguais. A experiência em si, o apóstolo Paulo, por exemplo, estava indo a caminho de Damasco. Estudamos hoje com os meninos lá na classe batida, Guilherme e Vitor, respirando ameaças e morte contra os seguidores de Jesus, mas de repente uma luz cega o apóstolo, ele cai por terra e ele se encontra com Jesus. Ele se encontra com Jesus. O Senhor fala com ele. E aí o perseguidor se torna perseguido e pregador do Evangelho. Que experiência tremenda essa, né? Mas o Novo Testamento narra outros tipos de experiência. As experiências não são iguais. A experiência diz respeito à sua vivência externa. Alguns aqui, por exemplo, entre nós, provavelmente se tornaram crentes, conheceram o Evangelho num culto, levantando a sua mão, recebendo Jesus na sua vida. Gente, eu nunca fiz isso na minha vida, sabia? Nunca num culto eu levantei minha mão aceitando Jesus, nunca fiz isso. Nunca fiz. Eu nasci no berço evangélico e sempre ouvi aquela pregação, né? Deus só tem filho, não tem neto. Daquela época do Billy Graham, ele falava isso, e os pastores repetiam, né? E eu ficava ali no meu banco ali, putido, né? Deus não tem filho, Deus não tem neto, Deus só tem filho. Você tem que tomar a decisão de ser filho de Deus. Eu ouvi muitas vezes essa mensagem no banco ali da igreja, pastor pregando. Eu não entendia muito isso aí que ele queria dizer, mas eu estava ali, aprendi a Bíblia ali. Mas houve um dia na minha vida, na minha mesa de trabalho, trabalhando lá no COFAC, e eu ali com Deus, eu disse: eu quero ser crente, eu quero seguir Jesus, é isso que eu quero para minha vida. E a partir dali minha vida mudou. Minha vida ali foi uma encruzilhada, né? Encruzilhada não é do mal, não. Ali é para cá ou para lá. Graças a Deus eu fui para cá. E eu sei, eu tenho consciência que daquela decisão para cá, a minha vida foi outra. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, aquele dia eu estaria hoje em outro lugar, fazendo outras coisas, não sei o quê. Apesar de toda a tradição, apesar de todo o ensino, apesar de ter sido criado na igreja batista,
batista tradicional, ter aprendido a Bíblia e tudo mais, e aquela coisa toda. Gente, eu tenho até certificado de rol de bebês em casa. Eu tenho. Eu passei pelas organizações, por exemplo, quem lembra aqui dos embaixadores do rei, lembra? Lembra? Olha lá. Quem sabe o hino? Sabe o hino? Eu sei o hino. Ser embaixador eu quero, lembra? Ser leal a Cristo Rei. Lembra? Quem lembra aqui? Conhecer seus mandamentos, pertencer à sua igreja, a minha organização. Eu desejo ser leal, minha igreja e seu programa, honrarei até o final. Agora meu propósito está firme. Sou embaixador do Rei, o Senhor em quem confio, dá-me plena paz, eu sei. Eu sei mesmo. Sabia desde a minha adolescência. Sabia todas as tradições batistas. Mas essa minha decisão, lá na minha mesa de trabalho, aconteceu depois disso. Percebe? Eu tive toda a minha tradição, a boa tradição batista, fui criado uma excelente tradição batista, mas quero dizer aos irmãos, por melhor que seja, não vale nada se não nascer de novo. Entendeu? Não estou dizendo que é ruim. Há muitas coisas que são boas, muitas tradições que são excelentes, mas tudo isso, por melhor que seja, se não nasceu de novo, se o coração não renovou, se não há uma transformação de dentro para fora, tudo mais perde seu valor. Sem isso não há evangelho. Sem isso não há o que pregar. Sem isso não há o que viver. Porque essa é a promessa de Deus, não só para Israel, mas para o mundo. Como já falei aqui, Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É isso que é o novo nascimento. É a promessa de Deus, de que viria o Espírito Santo para transformar esse povo de dentro a fora, que Nicodemos, apesar de conhecer o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias, não sacou, não entendeu. Jesus está citando o profeta e ele não pega, ele não capta o que Jesus está falando. Isso é novo nascimento. Agora, qual é o alcance disso? Diz o texto aqui: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, o seu som, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso não está no meu controle, nem no seu. O alcance é amplo. O alcance está além daquilo que podemos controlar. O alcance está até mesmo além daquilo que podemos observar e julgar. Aquele que é nascido de Deus é como o vento. Você percebe que o vento está aí. Você percebe que ele está soprando. Você sabe que ele existe. Ele está aqui agora. Está parado, né? Aqui não tem ventilador hoje, não está tão calor. Então está parado. O vento, que é o ar, está parado. Mas está respirando. Olha, ó, você enche o pulmão e, né? Você sabe que está aí, mas você está vendo? Não. Mas está aí. O vento, ele é selvagem, incontrolável. Hoje é possível fazer, por exemplo, a previsão do tempo com muito mais precisão do que era no passado. Mas não acontece frequentemente com a gente? O pessoal lá na previsão do tempo disse que não ia chover, está chovendo. O pessoal na previsão do tempo disse que ia fazer sol, não está fazendo sol. Não acontece isso? É porque, por mais precisão que exista, não há um controle absoluto. O vento sopra onde quer. De repente ele muda de direção. De repente ele vai por outro caminho. Não é o caminho previsto. Ele está numa linha, num caminho, e você diz assim, olha, ele está indo por aqui, então ele vai chegar lá. Não, de repente ele muda de caminho. Só para onde quer. Ninguém sabe de onde vem,
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Duas implicações que eu quero mencionar só duas implicações. Primeiro, Deus está agindo muito além das fronteiras que eu e você imaginamos. Aleluia. Tem um livro que eu gostei muito de ler, de um autor americano, missiólogo, falando de missões, e o título do livro é muito interessante. O título do livro é A Igreja é Maior do que Você Pensa. Ela é maior do que você pensa. Porque Deus está agindo. O Espírito Santo está agindo. Estão acontecendo coisas por aí que estão além de nós. Imagina, gente, eu fico pensando assim, meu Deus, se a salvação do mundo dependesse de mim, o mundo estaria lascado. Coitado do mundo se dependesse de mim. Especialmente de algumas pessoas, né, que a gente quer mandar logo para o inferno. Na hora assim fica pensando, não vou querer essa pessoa lá no céu, não. Se dependesse de mim, não ia chegar lá. A pessoa passar a eternidade junto com o seu chefe, quer dizer? Né? A eternidade, não só 8 horas por dia, 12 horas por dia, mas a eternidade de você passar com essa pessoa, pois é. O Espírito de Deus faz isso, né? Resgata pessoas que você não imagina. Aí entra aquilo que eu preguei no domingo passado. As surpresas, lembra que eu falei da ironia de Deus? É por causa disso, o Espírito Santo age como quer. Quem você pensa que está dentro, de repente está fora. Quem você pensa que está fora, de repente está dentro. Sobre isso que eu quero fazer uma outra aplicação, aproveitando essa mesma linha aqui, dessa primeira aplicação, essa Operação André. Eu fiquei pensando assim, vou colocar o nome do meu amigo aqui, e não vai adiantar. Faça isso não, põe o nome dele lá. E ora por ele, sabe por quê? Porque o Espírito sopra onde quer. Mas meu amigo lá não vai se converter, não. Lá não tem jeito. Põe o nome dele lá. E ora por ele. Por quê? Porque o Espírito sopra onde quer. Deixa Deus fazer a obra. Não é você que vai fazer. Você é só um instrumento, nada mais. Você não vai fazer nada, na verdade. O que Deus faz é tão grande que comparado com o que você vai fazer, é nada. Você vai só colocar o nome dele ali e orar por ele. Isso é nada. Quem vai fazer a obra mesmo é Deus. Segunda implicação, cuidado com os julgamentos, tá? A gente gosta muito do santômetro, né? Medir, inclusive aquela história, já falei para vocês, eu tenho muita dificuldade com isso, gente. Tá? Fulano não é salvo. Eu não gosto disso. Quem sou eu para falar isso? Eu posso até falar assim, fulano e fulano não são crentes, não estão na igreja, estão fora da igreja. Mas falar que não é salvo é muito radical, isso não pertence a mim. Essa decisão não é minha. A decisão aí é Deus que conhece o coração, Deus sabe quem é a pessoa. Não é verdade? Quem você pensa que não está, de repente está. Então cuidado com essa linguagem, com o julgamento. Né? Como eu já tenho dito aqui, nós estamos aqui, mas não estamos aqui para concorrer com nenhum grupo religioso, seja qual for. Não estou dizendo aí que todo mundo está salvo, não é isso. Mas cuidado, não é nosso papel julgar, condenar. Não. Eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, já contei para os irmãos. Do meu lado tinha um sacerdote de Umbanda, muito educado. Do outro lado, um muçulmano. E uma antropóloga, incrédula. E eu, pastor, lá no meio, falando sobre liberdade religiosa. Fui recebido com muita educação. Eu cheguei lá e vou falar assim, você aí, o muçulmano aí, você está servindo o diabo. Não é hora de falar isso. Né? Não é eu que tenho que fazer isso. Me lembro aqui do testemunho de uma irmã, colega, esposa de um pastor, colega meu, que toda a família era umbandista. Toda a família umbandista. E, por ocasião, uma pessoa crente, uma colega dela de trabalho, numa conversa, nessas conversas de trabalho, falando de fé, falando de religião, aí a colega citou um versículo da Bíblia só para ela, sem falar nada. Não mencionou nada da religião, nada. Só falou assim, olha, a Bíblia fala que Satanás se veste de anjo de luz e engana as pessoas. E essa esposa de pastor, que antes era, na verdade, uma sacerdotisa umbandista, ela, a mãe, o pai e os irmãos, a casa dela, toda sexta-feira, varava à noite para o sábado fazer trabalho. Toda sexta-feira.
E essa moça conversava com o espírito incorporado na mãe. E ela gostava de falar com esse espírito, porque o espírito falava coisas boas. Incentivava, ajudava, dava orientação. Entendeu? Aí ela ouviu esse versículo. Satanás se veste de anjo de luz. Por causa desse versículo que ficou matutando na cabeça dela. Resumindo a história, está um pouquinho longa. Mas ela falou que esse versículo, não foi porque a colega dela falou, insistiu, nada disso. A colega dela falou uma vez. E ela guardou o versículo, não esqueceu. E aquilo ficou batendo aqui. Satanás se veste diante de luz. Sabe o que aconteceu? Ela se converteu e a família inteira se converteu ao Evangelho. O Espírito sopra onde quer. Então cuidado com o julgamento que a gente faz. Né? Cuidado com isso. Deixa o Espírito Santo atuar. Deixa ele agir. Porque ele sopra onde quer. O alcance aí é o mundo. Aliás, eu acho estranho. Eu não digo. Por favor, entendam bem, tá? O pastor Jonas não está dizendo que todo mundo vai ser salvo. Não é questão de ser universalista. No sentido de, todo mundo já está salvo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o julgamento pertence a Deus. Agora, eu acho estranho quando um crente não tem um sentimento universalista. Isso é, o desejo de ver todo mundo salvo. Ok? Senão tem que ter esse desejo. Eu quero ver todo mundo. Tem outras implicações. Tem gente que não quer. Tem gente que rejeita o Evangelho. Aqui mesmo, os judeus aqui, né? Até falavam que criam no Evangelho, mas Jesus não se confiava a eles. Tem uma complexidade aí que não pertence a nós resolver. É isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que ter esse sentimento, esse desejo inclusivo de trazer as pessoas. Até o chefe chato aí também. Né? Até o chefe chato, a chefe lá, a sogra, né? A nora, o genro. O genro também, né? Nossa sogra e nora aqui, vou ficar mal aqui, né? Então o genro, né? O sogro, o cunhado chato, né? Não é verdade? Todo mundo. Esse sentimento universalista de incluir todo mundo, né? Dizer todo mundo está aqui. Por quê? Porque o vento, o Espírito, sopra onde quer. Em terceiro lugar, o meio. A maneira. O caminho. Como é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Lembra que eu falei no começo da Páscoa? Que o povo de Israel foi orientado por Deus a passar o sangue do cordeiro no umbral da porta, do batente, né? No beiral da porta. Quando o anjo da morte veio tirar a vida dos primogênitos, dada a dureza do coração do faraó, vendo aquele sangue na porta, o anjo poupa aquela família da maldição, da desgraça, da perdição, da condenação, da praga. Aquela família libertada, porque tem sangue. Quer dizer a você que o meio é esse. Jesus Cristo veio. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aqui no Evangelho de João 14,6, né? Em outras palavras, qual é o caminho? É Cristo, é Jesus. Por quê? Eu quero mencionar algumas coisas. Porque, em primeiro lugar, em Jesus nós temos o cumprimento da promessa de restauração, não só de Israel, mas da humanidade. O que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus não é salvar Israel só. O propósito de Deus não é salvar alguns só, mas é abençoar todas as famílias da terra. Essa foi a promessa. Israel, os descendentes de Abraão, desobedeceram. Israel foi para o cativeiro. Os profetas, o Ezequiel que eu mencionei, está dizendo isso. Olha, Israel desobedeceu e caiu sobre Israel a desgraça, o mal. Assim como acontece hoje na humanidade.
por estar longe de Deus, por estar afastado de Deus. Caiu mal, a desgraça, a tristeza, a falta de caminho, a escuridão na vida de tantas pessoas, de tantas famílias. Quem sabe você que está aqui hoje, a sua família, a sua casa, a sua realidade está assim. Você se sente na escuridão, se sente perdido. Israel ficou assim, mas a promessa de Deus foi: eu aspergirei água pura e colocarei em vós o meu espírito. Eu os tomarei de todas as nações e os congregarei. Futuramente, talvez no dia que vem, no outro nível, eu quero falar sobre Isaías 65, a promessa dos novos céus e nova terra. Eu vou chocar alguns aqui, porque eu vou dizer que o céu é provisório. O céu é provisório. Tá? Porque a promessa não é céu. A promessa é novos céus e nova terra. Depois eu vou falar disso, tá? Mas a promessa de Deus se cumpre onde? Em Jesus Cristo. Ele vem para ser o cumprimento dessa promessa. Ele é o servo sofredor, que é rejeitado por Israel, mas como diz o livro do profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele levou os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Toda tristeza, todo mal, todo pecado é interrompido, é perdoado, porque Jesus veio para nos mostrar o amor de Deus, a graça de Deus, que recebe você, recebe a mim, recebe qualquer um de nós de braços abertos, como um filho pródigo, que apesar de ter abandonado o próprio pai, apesar de ter tido aquela atitude arrogante de sair de casa e desfrutar da sua herança, quando ele perde tudo e resolve voltar para o pai e dizer para o pai: ó pai, me aceita aqui, me perdoa, eu aceito ser um dos teus servos, o pai o recebe como filho e dá uma festa. Coisa tremenda. O caminho está aberto para mim, para você, para todos nós. É cumprimento da promessa de Deus, de restauração não só de Israel, mas de restauração daquela criação parasitíaca e muito além daquilo, de um novo céu e de uma nova terra, onde estaremos e somos convidados para começar a viver já, agora, essa realidade de novos céus e nova terra. Porque Jesus é o caminho, porque em Jesus nós temos a justiça na sua forma plena. Plena. Justiça. Eu escrevi no boletim aí. A palavra justiça, em uma só palavra, a gente está resumindo todos os valores do reino de Deus. O que é a justiça? É uma coisa justa. Esse microfone, por exemplo, aqui, ó, né? Ele está justo aqui, ó. Tá vendo? Quando ele chega aqui, está justo, porque encaixa. Encaixou certinho. Se aqui tivesse muito grande, o microfone passava direto e caía no chão. Está justo, isso é, bateu, está ajustado. Justiça é quando está tudo no lugar, como Deus criou, como Deus fez, está de acordo com o propósito de Deus. Mas qual é a nossa experiência? A nossa experiência é que nós temos algumas coisas que parecem que estão no lugar, porque a vida é boa, mas nós temos outras coisas que estão muito fora do lugar. São os problemas da vida, são as lutas da vida, o sofrimento da vida, o pecado, a maldade que nos assedia, que cai sobre nós, que nós cometemos, que nós sabemos que cometemos, que os outros cometem, a injustiça que nós sofremos, mas que nós também cometemos, em menor grau, em maior grau, seja como for. Olha o nosso Brasil aí, está acontecendo, né? A corrupção danada, tudo isso, esse desânimo. Falei hoje aí no boletim sobre isso, sobre o Brasil e a igreja com corrupção. Dá uma olhadinha. Hoje eu falei com o pessoal assim: fico meio triste, parece que ninguém leu o boletim, ninguém comenta, né? Eu não sei se alguém lê aqui, mas eu escrevi aí, por favor, lê. Eu trabalho em escrever. Eu escrevo para a igreja toda, tá? Então, uma reflexão aí no boletim sobre esse Brasil aí, das incoerências e a igreja como opção. Por quê? Porque Jesus representa a justiça na sua plenitude. Plena, na forma plena. É por isso que ele é o caminho, ele é o meio. Lembra o que aconteceu com Jesus? O que é interessante no
julgamento de Jesus é que unanimemente os de fora estão dizendo, ele é inocente. Até Pilatos. Pilatos diz, o texto de Marcos diz, Pilatos sabia que os judeus, por inveja, queriam matar Jesus. Todo mundo sabia que ele era inocente. Aliás, vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Quantos aqui viram aquele filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo? Todos viram? Tá? Então, aquele filme foi muito criticado, tá, por alguns. E algumas críticas, a meu ver, são muito pertinentes. Por exemplo, a ideia de que o sofrimento de Jesus foi um sofrimento maior do que os outros crucificados. Não é verdade isso. Crucificação é crucificação, o sofrimento é intenso. Aliás, os evangelhos não se preocupam em dizer que o sofrimento de Jesus foi mais intenso do que de outros crucificados. O que os evangelhos se preocupam em mostrar é que Jesus é inocente. Aí está a diferença. A justiça, na forma plena, foi rejeitada pelos homens, por Israel, pelo Império Romano. E é isso que representa a morte de Jesus. A justiça, na sua forma plena, é rejeitada pelos homens. Mas ainda assim, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ainda assim, há uma palavra de esperança para um ladrão que só roubou a vida inteira, só fez coisa errada a vida inteira, mas teve um lampejo de arrependimento, de percepção, e diz a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E imediatamente há uma abertura na misericórdia de Deus que diz, na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus é a manifestação plena da justiça, porque nós somos injustos, para nos mostrar a justiça de Deus. Isso é Romanos 3, que diz que Jesus morreu para que Deus fosse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Leia lá Romanos 3, 21 diante, você vai ler. A palavra justiça é uma palavra-chave lá. A justiça de Deus, que nos é dada, que nos é imputada gratuitamente pela graça. Nós temos em Jesus a forma ampla da reconciliação. Todas as reconciliações são possíveis, até o irreconciliável. No domingo futuro aí, quando eu pregar Isaías 65, eu vou dizer lá, o leão habitará com o cordeiro. É a reconciliação do irreconciliável. Aquilo que parece que não tem mais jeito, no Evangelho tem. A reconciliação que parece impossível, no Evangelho tem. Tá? Nessa crise do Oriente Médio, judeus aí, e muçulmanos, judeus e Estado palestino, agora recentemente o Netanyahu esteve lá no Congresso americano, o Barack Obama ficou com raiva, porque foi o Partido Republicano que convidou Netanyahu para discursar e reclamar da aliança que os Estados Unidos está fazendo com o Irã, por causa do problema das armas nucleares. E Israel, Netanyahu, declarando que é contra o Estado palestino. Essa briga irreconciliável de judeus e palestinos, judeus e muçulmanos, judeus e árabes, ela se torna reconciliável na vida de pessoas que se encontram, inclusive dentro da fé cristã. Há irmãos, judeus e árabes, inclusive se casando. Aquilo que parece impossível é possível, porque em Jesus nós temos a manifestação plena da possibilidade da reconciliação. E também nós temos em Jesus a manifestação inicial da restauração plena. Nascer de novo tem a ver com isso. Eu começo, novo céus, diz lá, né? 2 de Pedro 3,13. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Eu acho isso tremendo. Por quê? Porque é mais fácil viver assim. Por quê? Nós somos convidados, desafiados no Evangelho, a começar a viver a justiça agora, a fazer o que é certo agora, a caminhar no Evangelho agora. O esperamos
Nós aguardamos novos céus e nova terra, não é assim, de braço cruzado. Esse esperamos aí é ativo. Nós esperamos já vivendo os valores do reino de Deus. Ah, pastor, mas tem tanta injustiça no mundo, tanta corrupção, será que compensa? Bom, se a gente pensar, como alguns, né, que a vida é só isso aqui e acaba, aí não compensa mesmo. Né? Como disse Adolf Hitler, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, não existe justiça. Não faz sentido justiça. Se Deus não existe, se não há outra vida, se não há outro lado, né? Como diz o que o apóstolo Paulo cita, comamos e bebamos que amanhã morreremos, certo? E comamos e bebamos bem, porque a morte é certa, né? Aí, coma e beba e faça o melhor que você puder dessa vida, porque é só isso, meu querido, que tem mais nada. Nesse sentido, vale a pena. Mas, ainda que o mundo seja corrupto, ainda que você seja injustiçado, injustiçada pessoalmente, no seu trabalho, na sua família, na sua vida, ainda que falem de você, ainda que julguem você, ainda que condenem você, ainda que joguem na sua cara os seus pecados, ainda assim vale a pena. Por quê? Porque nós aguardamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Ainda que a justiça não aconteça plenamente aqui, ainda que ela não aconteça para nós, pessoalmente, ainda que você se sinta oprimido, injustiçado de várias maneiras, em vários graus, nós estamos caminhando com um homem, estamos seguindo alguém que sofreu justamente isso, a injustiça do mundo. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. E ele nos convida a levar a cruz com ele. Percebe isso? Evangelho. Então, esse novo nascimento é o mover do Espírito Santo de dentro para fora, cuja abrangência está além da minha e da sua capacidade de limitar ou mesmo entender, mas cujo meio é Jesus Cristo, que veio para mostrar, para inaugurar essa restauração, para oferecer perdão, para oferecer a possibilidade de começar de novo, para oferecer a possibilidade de reconciliação naquilo que parece que é impossível, para oferecer reconciliação com você mesmo, com você mesma, porque nós, seres humanos, frequentemente estamos brigados conosco mesmos, porque não nos aceitamos. Quando alguém não nos aceita, nós também não nos aceitamos. É complexa e frequentemente cruel a condição humana, mas há esperança, mas há uma luz, é a luz do Evangelho. A luz do Evangelho nos convida, cada um de nós, a abrir nosso coração. E aí João 3,16, para concluir, vamos citar de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem sabe temos pessoas hoje aqui que precisam dizer eu creio. Você ainda não disse. Você precisa dizer. Quem sabe nós temos pessoas hoje aqui que já disseram um dia eu creio, mas hoje precisam reforçar isso. Talvez você estava com a fé meio que, né? Renovar essa fé. Eu quero orar por você em nome de Jesus hoje. Porque isso não é algo que tem a ver com os outros, tem a ver com você, com a sua vida, com a sua experiência pessoal de cada dia. Eu quero orar por você. Eu pedir a todos aí, no momento de oração, fala com Deus, você, com o seu coração. Agora, quero convidar você a ficar em pé, onde você está. Se você deseja que eu ore por você, para que a sua fé seja renovada, ou ore por você, porque você está dizendo, agora dizendo, eu creio no Evangelho, eu quero continuar no Evangelho, eu quero caminhar no Evangelho, eu quero caminhar com Jesus. Fique em pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se alguém depois quiser conversar comigo, se alguém quiser depois conversar com os pastores aqui, quiser uma orientação, alguém que está nos visitando, alguém que está aqui dizendo, olha, eu quero entender melhor isso, pastor, eu quero tomar uma decisão aí, de caminhar com Jesus, de caminhar no Evangelho, você pode nos procurar.
eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração, logo depois nós vamos louvar o Senhor. Bom, vamos fechar os olhos ainda, vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos pelo Evangelho, pela boa nova, salvação, restauração, ó Deus, que inclui esse nascer de novo, de dentro para fora, ó Deus, esse aspergir da água pura e, ó Deus, essa infusão do Teu Espírito sobre nós, que nós não entendemos plenamente, mas sentimos, percebemos, vivemos. Eu quero orar por essas pessoas que estão em pé. O Senhor sabe exatamente por que elas estão em pé. Eu peço, Senhor, abençoa aqueles que estão dizendo, eu creio. Sustenta, abençoa aqueles que estão dizendo, ou repetindo, estão renovando a sua fé, dizendo, eu creio, eu quero renovar minha fé no Evangelho. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos. Quem sabe alguém aqui injustiçado, quem sabe alguém aqui no sofrimento, na luta, ó Deus, e hoje teve uma nova luz, ó Deus, que nós possamos olhar para Jesus, caminhar por Ele, sabendo que nesse mundo, ainda que tenhamos a possibilidade da restauração, da renovação, da reconciliação, da justiça, isso tudo ainda é provisório. Só lá, no momento último, que poderemos viver isso definitivamente, plenamente. Mas nós queremos caminhar já. Abençoe, Senhor, essas pessoas, na sua família, no seu trabalho. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Está em pé? Todo mundo? Vamos louvar o Senhor.